ok? Então, a gente precisa, e esse recurso está aí, hoje a gente tem. O ano passado foi o ano que mais a financiadora de estudos e projetos, ou seja, a FINEP, botou recursos para a área de subvenção, para a área de projetos transversais, estourou a boca do balão. É pouco, ainda é pouco. O Brasil precisaria muito mais, até porque o país é gigantesco. Mas conversando com o pessoal da FINEP, a gente teve no ano passado, bons projetos. O nível dos projetos tem melhorado. Então isso é importante também se dizer. A gente está cada vez se aprimorando mais. Bom, e aí praticamente sem contingenciamento desde 2003. Embora a lei prevê que diminuiu esse contingenciamento, a gente praticamente não tem contingenciamento nos últimos anos. São 16 fundos setoriais, 14 relativos a setores específicos, 2 transversais. Bom dia a todos. Sobre os fundos setoriais, como o Labiak já havia falado, né, nós, historicamente, estruturando então essa área, mesmo antes de 1969, com as empresas bases que nós tivemos no nosso país, que é Petrobras, Vale, dessa época também o CNPq, enfim, historicamente a gente vem construindo então os atores desse sistema. Mas para falar especificamente então dos fundos setoriais, nós temos então 14 relativos às áreas específicas e elas passam pela contribuição das áreas que exploram aquele setor. Isso é importante. Por exemplo, o Labiak falou da questão do petróleo. Esse fundo é constituído, então, a partir das empresas que exploram a questão da energia, né, envolvendo aí, então, o petróleo. Temos que, a partir, então, dessas empresas, nós temos a arrecadação e também o investimento é feito na melhoria delas mesmas. Por exemplo, o Labo Oceano é um dos maiores exemplos, né, de utilização dos fundos setoriais para desenvolvimento, então, da pesquisa do petróleo em águas profundas. Ou seja, ao mesmo tempo que as empresas contribuem para os fundos, elas também são usuárias disso. E aí vem os 2 transversais que se utilizam, então, de recursos a partir desses 14 principais, que pode chegar até 50% do valor, então, dessas áreas específicas, para que seja investido, então, nas áreas que não foram contempladas, digamos assim, carimbadas para aquele setor. E o Interação Verde e Amarela é a que busca, então, essas áreas, e aí normalmente investe nas áreas prioritárias, né, lá da PITS, que o Labiak vem falando, então, desde o início. Ou seja, historicamente, nós não tínhamos garantia de investimento para pesquisa e desenvolvimento até 99, né? Se tinha, investia, se não tinha, ficava para depois. E como sempre as demandas eram muito maiores, acabava que a ciência e tecnologia ficava relegada para um pouco depois. Com a instituição dos fundos setoriais, então, que carimba o dinheiro para aquela área, temos, então, o recurso investido certo. Pode demorar um pouquinho, pode ficar para o ano seguinte, mas ele vai ser investido para aquele setor. E desses transversais, um importante que atinge a nossa instituição é a infraestrutura. Possivelmente todos os campos têm um CT Infra, né, ou pelo menos parte de um projeto CT Infra, que está sendo investido na sua área de pesquisa, na pós-graduação especificamente. Eu sei que Cornélio tem, Medianeira, se eu não me engano, começou agora com os programas de pós-graduação, Ponta Grossa tem muitos, Curitiba tem vários CT Infra, né? Inclusive tem um edital específico para que seja investido nos campos fora da sede. E que a gente também foi contemplado nos últimos anos. A gente vem crescendo, então, nesse tipo de recurso. Então, é a estrutura, as áreas prioritárias e as 14 áreas que têm o carimbo específico para receber o recurso. E como é que a gente tem acesso a esse dinheiro? Que é uma dinheirada grande, como o Labiak disse, uma dinheirada que não tem fim, por editais. Portanto, aqueles e-mails que vocês recebem desde lá de 2005, 2006, de editais, tem a ver com esses fundos, que ora são canalizados para uma área, ora para outra. Então, o acesso para que a gente tenha esse dinheiro
não reembolsável, né? Não é fundo perdido, senão a gente entra numa outra discussão, por que vai pôr dinheiro se é fundo perdido, não é? É via edital. Então a gente tem que ficar de olho no que está sendo publicado, no que está sendo feito. E não só nos editais que a gente publica pelos e-mails internos, mas a gente tem acesso a isso no site da FINEP, no site do MCT. E é uma boa fonte, então, de possibilidades de a gente buscar parcerias para que a gente, então, desenvolva pesquisa, desenvolvimento e inovação. É isso, Labiak, basicamente rapidinho, né? Porque se a gente for falar de cada um deles, a gente acaba a aula, já está acabando, né? Ok? Obrigada. Maravilha. Obrigado, Isaura. Bom, vamos adiante, então. Então, essa receita, né? Da onde vem essa dinheirada toda aí que a Isaura falou, né? Então, essa dinheirada toda, olha lá, ó, olha a árvorezinha lá e o cara pegando o dinheiro da árvore. É basicamente isso, da exploração dos nossos recursos naturais, que vão acabar. Ou a gente usa essa dinheirada toda para realmente ser autossuficiente e realmente trabalhar melhor, tal, e guardar um pouquinho dessas reservas naturais, ou a gente está ferrado. Nós e as nossas próximas gerações. Então, o resultado da exploração de recursos naturais pertencentes à União, parcela do imposto produzido, ou seja, do IPI, né, de certos setores, contribuição da CID, né, intervenção do domínio econômico, enfim, dessas fontes. Olha lá, na nossa conta telefônica também tem um tal de Funtel. Diz ali que não vem da gente, que é a empresa que paga. Daí a ser verdade, só nós estamos ouvindo e o mundo, né? É o que diz ali o contrato quando você vem. A tua conta telefônica diz que essa contribuição para o Funtel, por exemplo, Fundo de Tecnologia, Fundo Nacional de Tecnologia, Desenvolvimento Tecnológico para Telecomunicações, desculpem, ele é gerenciado especificamente pelo Ministério das Comunicações. Esse fundo ele não tem muito a ver com os demais. Mas na nossa conta telefônica está lá ele, lá, um percentual. E é grande, 0,5% de cada fatura é Funtel. Então, esse é um ponto. Diz ali que sai das próprias empresas. Eu espero que sim, né? Que ela não faça um ato compensatório para esse recurso quando, né, na nossa própria conta. Eu acredito que eles não fazem isso. Bom, modelos de gestão desses fundos setoriais, então, é baseado na existência de comitês gestores, um para cada fundo, o que garante uma certa democracia e que é importante nesse processo para dizer, olha, agora vamos investir mais nessa área, agora vamos investir mais. Bom, obviamente que em cada um desses comitês também existe uma coisa chamada lobby, né? É presidido por representantes do MCT. Eu já conheci pessoas que fazem parte desses comitês gestores e isso é bastante interessante, são pessoas obstinadas e que conhecem bastante desse processo. Enfim, tem uma responsabilidade muito grande de definir, né, as diretrizes, ações e planos de investimento desses fundos. Que, diga-se de passagem, é uma dinheirama. Ainda, é importante destacar, né, que as ICTs, dentro dessas novas medidas implementadas, ações transversais, que a Isaura já falou, quer dizer, é onde a gente entra. A gente todo ano desenvolve um projeto conjunto com quase todos os campi, ou praticamente todos os anos, desenvolve um projeto conjunto de ações transversais para um edital do CT Infra. E há muitos anos a gente vem recebendo, sendo contempladas. As universidades públicas em geral vêm sendo contempladas, né? E aí, logicamente, que a gente tem que estar orientado para as áreas estratégicas, né? Se não tiver, de fato, a gente está fora. Mas praticamente todo mundo que escreve edital sabe. Bom, os recursos do Fundo Verde e Amarelo são utilizados, então, para as universidades e centros de pesquisa. Ainda, sobre os fundos setoriais, aí eu coloquei alguns, né? Então, quer dizer, na verdade eu coloquei todos. E o mais interessante que eu pesquisando para a gente deixar o mais atual possível, foram esses últimos fundos setoriais, que é o da música e de audiovisual. Vamos para as estaduais, políticas estaduais. Olha que interessante, se vocês observarem aí no slide que eu estou passando, 13 estados possuem. Não, mas é até 10, a gente começou atrasado? Não. Então a gente tem aí algumas legislações, são 13 estados que tem.
E olha que interessante, o Paraná não tem promulgado a sua lei. Por isso tem um vermelhinho para baixo ali. Isso é terrível para um estado que nem o nosso não ter ainda a lei de inovação promulgada. Ela trabalha mais com as universidades estaduais, é verdade. Porém, em toda a legislação de inovação que existe dos estados, ela trabalha com recursos para os habitats de inovação também. Ou seja, para as empresas que estão incubadas, pré-incubadas, ou empresas pertencentes a parques tecnológicos. Ou seja, quando a gente não tem uma legislação específica no estado, a gente fica capenga. Então, no nosso estado, infelizmente, ela já foi mandada para a Assembleia Legislativa, mas eles devem ter outras prioridades, né, no momento, e ela não foi ainda sancionada. Bom, no Paraná, existe uma lei de incentivo a eletroeletrônicos e softwares. Quem é da região sudoeste do estado deve conhecer essa lei. Ela incentiva a industrialização nesse setor. Então, os municípios de Pato Branco, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão no sudoeste e Foz do Iguaçu no oeste, têm esse incentivo fiscal. É uma lei bastante interessante. E até na lei, no corpo da lei, ela cita a Universidade Tecnológica Federal. É interessantíssimo. Então, esse é um ponto que a gente tem que explorar melhor e trabalhar melhor essa legislação, principalmente quem é do pessoal aí do sudoeste do estado, e verificar qual é a melhor forma de interagir com essas empresas. As leis estaduais ainda elas estão meio carentes, mas peguei aqui o exemplo da Lei Paulista, né? Lei de Inovação Paulista. Ela diz o seguinte, num determinado ponto dela, regulamenta as parcerias entre universidades e centros de pesquisa públicos e a iniciativa privada. Mais uma vez, ela reafirma a importância dessas parcerias. Então, nesse momento, a gente tem que falar assim, a inovação ela vai acontecer com essa interação, basicamente. Então, eles têm uma fundação de amparo muito forte lá em São Paulo, que é a FAPESP, a gente tem aqui a nossa Fundação Araucária, e que investe, então, esses recursos em empresas inovadoras. Olha, a gente começou 10 minutos atrasado, então eu vou mais 10 minutos. Vamos até 10h10. Tudo bem para todo mundo? Sem problemas, né? Quem ficou 2 horas? Vamos lá. Leis municipais. Então, a gente veio do nacional, as estaduais, a gente não tem muito o que falar das estaduais no caso do Paraná, porque especificamente a gente não tem ainda promulgada, né? Então, a hora que ela tiver promulgada, a gente pode identificar algumas coisas que a gente possa atacar melhor. Mas as municipais, veja bem, a gente tem um mecanismo muito interessante. Em vários municípios do Paraná, eu conversei com o pessoal do Sebrae no final do ano passado, até o final desse ano eles querem fechar todos os 399 municípios do estado com as leis gerais municipais. Na lei geral municipal tem um item chamado inovação, que é a proposta de incentivo à inovação e à educação empreendedora. Olha que bacana. E nesse ponto eu quero crer que os nossos campi têm que ser participativos. Por quê? Educação empreendedora, a gente já tem um histórico dentro da nossa universidade que tem condições de dar suporte para essa educação empreendedora nos municípios. Inovação, incentivo à inovação, somos o suporte, somos o esteio, ou seja, temos capital de conhecimento para poder identificar e trabalhar a inovação nos nossos municípios. Então temos que ter papel preponderante. Inclusive, a lei ela é muito genérica, propondo uma intervenção, né? Uma conversa aí com o pessoal da municipalidade, para que essa lei realmente ela tenha interesse público e que a gente possa fazer parte dessa proposta. Quer dizer, então, e aí entra não só como uma liderança municipal, mas como o principal ativo de conhecimento, e muitas vezes nesses campi. Em muitos dos nossos campi, a gente é o principal ativo de conhecimento. Então, temos que fazer parte disso aí. A lei geral também permite acesso à justiça, garante benefícios tributários por meio do Simples Nacional. Então, é uma lei que a gente está, em vez de criar uma nova legislação, utilizar o que já existe e dentro dessa a gente trabalhar melhor o veio da inovação.